medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, quando eu estudei na minha formação de terapeuta com o Dr. Roguet, ele dava muito foco a essas expressões aqui do Agni, principalmente o Jatara-Agni, os Bhuta-Agnis e os Dhatu-Agnis. O Vassanladhyana especifica isso de uma maneira muito mais esmiuçada, porque a minha impressão é que o Roguet vai de alguma maneira para um caminho um tanto mais cirúrgico, enquanto que o Vassanladhyana costuma ir para um aspecto mais clínico, dada a formação de cada um talvez. Então, esse aspecto de nomear isso no meu curso de formação com o Roguet vai muito mais rápido, não chega a esse grau de detalhamento, porque isso é visto a partir de um outro atributo fundamental, que é a ama. Tá? E aí a gente vai acrescentar nessa lista que o Vassanladhyana coloca, mais 2 Agnis. Cada sentido, cada indriya tem seus Agnis. Então, por exemplo, quando você está escutando o que está sendo dito e vendo o que está sendo dito, você está tendo que metabolizar isso. Isso está sendo metabolizado na sua retina, na sua audição, por um Agni também. Está transformando essa impressão que não é você em você. E também pelos malas, que é o que vai interessar mais a gente nesse momento também, que são as excretas. Então, na explicação do Roguet, existe muito foco em Agni, que é o processo metabólico, e ama, que é o resultado de um processo metabólico mal feito. Na explicação do Vassanladhyana, o foco principal é em Agni e Vata e Ojas. São 2 formas de abordar a mesma coisa, em um certo sentido. Mas, fundamentalmente, a ideia principal é: se você tem um metabolismo bem feito, você cai aqui. Bom, se você tem um metabolismo mal feito, você cai aqui. Ruim. Então, o que acontece? Para o Ayurveda, existe, lembra lá da nossa primeira sessão, captação. Aí depois você tem metabolização, transformação. Aí depois você tem assimilação. E aí depois você tem excreção. Isso é quando o Agni está funcionando direito. E daqui saem os malais. E para os malais saírem, você tem esses Agnis aqui, que são das fezes, urina, suor, em algum grau também a menstruação. Quando isso daqui não funciona adequadamente, em algum desses processos daqui, isso daqui não ficou bem feito, e no meio do caminho, em algum dos cantos, pode ser que apareça isso daqui. Ama. Ama é material não digerido. Definição. Ama não é aquela moça que dá abraço. O ama é não você tóxico. O que significa para o Ayurveda tóxico? Destrutivo. Ou seja, se isso fica dentro de você, ele destrói você. Destrói a sua potência de vida, destrói a sua capacidade de se manter enquanto que você chama que é você. Ok? E ele atua em vários níveis, mas vamos com calma, vamos deixar dentro só de um sistema mais fisiológico. A ideia do Ayurveda é o seguinte: sempre que você tem um processo metabólico bom, isso vira Dhatu, isso vai gerar Ojas, isso vai deixar os Dhatus mais fortes, isso vai fazer com que o Agni possa ter mais força para manter Vata, Pitta e Kapha em ordem. Sempre que você está com metabolismo com pouco Ojas, por você ter cometido alguns crimes contra a consciência, praga parar, você faz com que o teu Ojas abaixe, isso deixa a Agni mais fraco, isso gera Ama, e Ojas tem que destruir Ama, e é gasto nesse processo,
e ama de alguma maneira, muitas vezes se sobrepõe a Ojas e a pessoa começa a ficar no estado doentio. Ok? Então, pro Ayurveda, esse daqui é o vilão mor. Então agora a gente já tem a cena do teatro completa. A gente tem o grande herói, que é Agni, querendo de alguma manter a princesa, a rainha Ojas, a salvo do grande vilão Ama. Em um certo sentido, a grande rainha mantém o grande herói saudável, para que ele possa manter a função dele e não fazer com que Ama, o grande vilão, possa aparecer. Ok? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, você necessariamente é saudável. Ponto. Deu azar, nasceu enquanto um mecanismo governado por prana, então você é saudável. Mas, por ações passadas, por impressões na sua mente e principalmente por um atentado contra a percepção de que você é divino, Pragyapará, você de alguma maneira começa a ter hábitos que são destrutivos a você e começam a gerar ama, e isso começa a de alguma maneira diminuir Ojas, e aí o que acontece? Ama é fundamentalmente o responsável por transformar os datos Vata, Pitta e Kapha, as inteligências de Vata, Pitta e Kapha, em doshas destrutivos de Vata, Pitta e Kapha. Ah, mas eu sempre li que Vata, Pitta e Kapha é dosha, sistema tridosha, é um dos principais pontos favoráveis do Ayurveda em relação às outras medicinas, não sei o quê. Vai ler lá o Charaka. No Charaka está escrito que Vata, Pitta e Kapha são datos. Isso é fundamental para entender que essas energias aqui são inteligências favoráveis à nossa vida, desde que tenha a governança de Agni por detrás delas. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue dar um apanhado geral sobre o funcionamento energético do sistema fisiológico de acordo com a Ayurveda. Basicamente, o que a gente quer fazer é fazer com que o Agni, de alguma maneira, tenha dentro do nosso sistema o papel de um regente de todo um processo digestivo que acontece dentro do nosso sistema. Esse daqui é o Agni. Ele é uma energia que está controlando o Jataragni. Ele está fazendo com que Vata, Pitta e Kapha esteja fazendo exatamente aquilo que precisa para que o metabolismo esteja funcionando direito. Ele também, de alguma forma, está trabalhando no fígado para que os Bhuta Agnis estejam gerando o efeito que precisa. Ele também está, de alguma maneira, trabalhando nos dados. E ele também, de alguma maneira, está trabalhando nas células, na construção dos tecidos e tal. Então, o Agni, ele é uma energia governante do nosso sistema e ele se move através de prana, que é o elan vital. Ele só tem essa força porque tem prana aqui, que tem prana aqui, que tem prana aqui, que tem prana aqui. Tem prana em todo quanto é canto. Ok? Então, ele é, de alguma maneira, o princípio de consciência atuando através do prana, que a gente depois vai chamar isso de pranavaya e tal, no sistema que é o sistema denso, que é o que o Ayurveda, lá em termos cosmogônicos, está chamando de Prakriti, mas aqui a gente está chamando de corpo físico, que é o Ana, com 2 N's. Aí pode ter aqui, se você quiser, Rasa,
Maia, coxa. A gente vai terminar isso hoje falando um pouco sobre essas dimensões da existência, essas camadas. Mas antes disso, a gente vai dar um último panorama sobre todas as funções do Agni. É um aspecto bem assim, interessante para ver como o Agni é o bonzão da história, em termos de gerar Ojas, que é o responsável para a gente estar forte o suficiente para encarar as pancadas e fazer com que o nosso corpo esteja com a Yus. Ok? Então, vamos mudar aqui a página e vamos citar as funções de Agni. Então, o Agni, ele tem... Vamos escrever primeiro as coisas em sânscrito e depois a gente vai falar cada uma delas. Então, vamos lá, ditando. Pakti é P-A-K-T-I. 2. Darshana. D-A-R-S-H-A-N-A. 3. Matroshana. Só que esse M-A é com a barra aqui em cima, que é o A duplo. Matroshna. 4. Pakriti. P-A-K-R-I-T-T-I. Pakriti Varna. V-A-R-N-A. 5. Shanti